Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, em vós termine tudo o que fizermos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada e que viva Cristo Rei. Aqui Tiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Hoje, o nosso grande catequista do Brasil, Padre Paulo Ricardo, fez uma homilia fantástica. Fantástica. Essa homilia, ele utiliza São Luís, o grande rei católico, o maior rei católico que existiu, como modelo de cristão, de cristandade, como exemplo. E o Padre Paulo Ricardo, ele explica como é o governo brasileiro, mas aqui eu não estou falando, ele não está falando de políticos em específico, mas como é que funciona o governo, entendeu? Então, ele fala toda a verdade de como funciona o governo. Ele não está especificando presidente, governador, o executivo, legislativo ou judiciário. Ele coloca tudo, engloba tudo nessa questão. E nós somos um país cristão, mas nós, muitas vezes, quem manda não tem as visões católicas. Obviamente que quando nós precisamos pontuar que existem, sim, políticos católicos que são católicos de fato, tem deputados, tem senadores que são católicos e que tentam viver aí conforme o que a igreja ensina, mas a grande maioria não é. Então esses valores não são seguidos, os valores que a igreja tem não são seguidos. Então eu quero colocar a homilia do Padre Paulo Ricardo aqui. Eu coloquei uma velocidade mais rápida para não demorar tanto, e eu quero reagir aqui a essa homilia, as coisas que ele fala. Então preste atenção, porque vale muito a pena escutar. Essa homilia está lá na missa, no canal do Padre Overlan. Você tem que se inscrever, o canal do Padre Overlan é muito bom. Tem homilias fantásticas lá. Então aproveite, já vai também lá e se inscreve no canal do Padre. Vou colocar aqui então a homilia do Padre Paulo Ricardo. Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos a memória de São Luís, rei de França. São Luís foi rei da França e faleceu em 1270. Ele viveu na época de Santo Tomás de Aquino e participou ativamente em duas cruzadas, a 7ª e a 8ª cruzada, e morreu durante a 8ª cruzada. Na 7ª ele foi aprisionado. Trata-se de um rei cristianíssimo, um rei católico, santo e de grande virtude, que é modelo para todos os governantes. Nós vivemos numa época em que se defende a separação da igreja e do Estado. Não vou entrar nessa discussão, mas é necessário nós entendermos o seguinte: não existe separação entre governante e religião. Se nós vamos defender a separação de igreja e Estado, quer dizer o seguinte, o que é que nós podemos entender de forma correta como separação de igreja e Estado? Quer dizer o seguinte, que padres, bispos e o Papa não têm que governar o país. É evidente que não. E nunca foi assim, né? É evidente que o clero não tem que governar absolutamente nada. Isso seria um clericalismo intolerável. Isso seria o fim do mundo. Agora, é ingênuo você achar que um governante, seja ele quem for, não tem uma visão religiosa. Todos eles têm, até os ateus. Um ateu tem uma visão religiosa e ele governa tendo aquilo em mente. Um cristão, um católico, tem uma visão religiosa
E esperamos que ele governe tendo aquilo em mente. E que diferença que isso faz? Bom, faz muita diferença, porque não existem seres humanos que não tenham uma visão do mundo total. E a visão religiosa é isso. Para um ateu, não existe Deus. Então, para ele, não tem limites. Como diz o ateu Jean-Paul Sartre, né, na sua famosa conferência L'existentialisme est un humanisme, o existencialismo é um humanismo, ele diz assim, não existe um Deus que tenha pensado o ser humano, e já que ninguém pensou o ser humano vai ser o que ele quiser. Isso é uma visão religiosa do mundo. Ou seja, eu não tenho um Deus criador, ninguém me pensou, eu não tenho essência, eu só tenho existência. Então, se ninguém me pensou, eu não preciso seguir o script de ninguém, o manual de ninguém. Quando um engenheiro fez o microfone que eu estou segurando, ele pensou como que funciona o microfone. Aí, começa a não funcionar, eu levo na assistência técnica e digo, ó, esse microfone real não está batendo com aquilo que o fabricante promete. Então tem alguma coisa errada. Eu tenho um ideal, eu tenho uma essência, que é aquilo que o fabricante pensou. O fabricante pensou o microfone. E não está batendo, o microfone que eu estou na minha mão não está funcionando como deveria. Vamos consertar. A mesma coisa o ser humano. Se eu tenho um Deus que pensou o ser humano, e Deus nos pensou, e o ser humano não está batendo com o projeto de Deus, eu posso dizer, está certo, está errado. Moral, imoral. Eu posso dizer, eu posso conduzir a minha vida para aquilo que a minha percepção tem, que seria o projeto de Deus para mim. A partir daí tem moralidade, tem certo e tem errado. Mas se ninguém pensou o ser humano, se o ser humano pode colocar qualquer ideia, né? Qualquer pensamento meio doido na cabeça e dizer, eu sou isso, eu sou uma abóbora e eu vou me comportar como abóbora, porque eu não tenho um Deus que me pensou, eu é quem me penso e eu vou ser. Então eu vou ficar ali, sentado o dia inteiro na grama, me comportando como uma abóbora. Bom, mas isso está completamente fora. Pois bem, pois existem governantes no mundo que se comportam assim. Aliás, são uma grande maioria. Por quê? Porque você não pode trazer suas ideias cristãs para o governo das coisas. Mas, e você ateu? Por que você pode impor a toda a sociedade que crê a sua ideia das coisas? Você é ateu, você acha que ninguém pensou o ser humano. Então, se o ser humano quiser ser qualquer coisa, você acha que ele tem o direito de ser qualquer coisa. E você impõe isso nas escolas, para os nossos filhos. Vejam, são governantes impondo a nós a visão religiosa deles. Não existe um Deus. Se não existe um Deus, o homem não tem que seguir nenhuma regra. Como não dá para todo mundo, cada cabeça uma sentença, então vamos fazer o seguinte, nós que governamos é que somos as regras. Sereis como Deus. São deuses, olha só que beleza. Como nós somos maravilhosos. Nós achamos que elegemos governantes. Na verdade, nós estamos elegendo deuses. É chocante dizer assim, mas é assim que está funcionando. São homens e mulheres para além do bem e do mal. Não há uma regra divina. Não existe um limite. Não existe um Deus que ponha limite e diz, até aqui chegarás e daqui não passarás. Não. E quando você chega e diz, você está seguindo valores ateus, e você está se colocando no lugar de Deus, eles gritam e dizem, separação da igreja e do Estado. Mas pois muito bem, mas que a igreja esteja bem separada do Estado. Mas na sua cabeça, senhor governante, seja do executivo, seja do legislativo, seja do judiciário, na sua cabeça, senhor autoridade e poder constituído, existe uma ideia de Deus
que é ou não a origem dos valores, que é ou não a origem do bem e do mal. Não existe nenhum governante que não tenha uma visão de ética da sociedade, de bem e de mal. Porque é a partir disso que qualquer um, constituído em poder, julga no judiciário, legisla no legislativo e executa no executivo. Não existe isso. Nós fazemos nossas leis num sistema perfeito, sem interferência externa. Como sem interferência externa, meu querido? Você está aí. Você existe, você não é externo. Você está aí e você tem uma visão de mundo. Você tem uma visão de certo e errado. E essas pessoas, com a desculpa de que o Estado é separado da Igreja e a Igreja é separada do Estado, subrepticiamente, de forma marota e esperta, introduzem a sua visão de religião de minoritários. Sim, minoritários. Por quê? Porque nós que somos uma democracia, temos uma maioria de cristãos em nosso país. No entanto, nosso país não é governado por valores cristãos. Uma maioria de ateus, agnósticos, indiferentes religiosos, relativistas morais é que governam, impondo a toda a sociedade que cale a boca e não me venha com seus valores, não me venha com seu catecismo. Toda a sociedade, nós damos poder a eles para eles imporem a nós a sua visão prática de irreligiosidade. Eles não são neutros religiosamente. E é isso que o país precisa compreender, é isso que o mundo precisa compreender. Não existe, é impossível um poder humano constituído sem uma visão religiosa do mundo. Seja esta visão religiosa ateia, agnóstica, relativista, seja o que for, isto é a concepção que você tem de mundo. São Luís, grande rei da França, governou a França. Ele era, sim, um bom católico e obediente ao Papa, mas não era o Papa quem governava a França. Era ele. Era Luís. Ele tomava as decisões. Ele é quem verdadeiramente colocava os valores. Ele promoveu toda a piedade popular. Trouxe relíquias para a França. Em Paris construiu a Sainte-Chapelle, onde colocou a coroa de espinhos de Nosso Senhor Jesus Cristo. Relíquia preciosíssima. E hoje está na Notre-Dame de Paris. Ele, São Luís, promoveu muito a moralidade. Tentou acabar com aquilo que minava a família, as coisas como a prostituição e aquilo que escravizava os pobres, como a usura de banqueiros. Ele, São Luís, deixou uma grande herança para os seus 11 filhos. E a herança que ele deixou não foi tanto nem título e nem dinheiro, mas foi a fé cristã. Dos 11 filhos de São Luís descendem todos os reis das casas reinantes e não reinantes da Europa. Os imperadores do Brasil e os reis de Portugal descendem de São Luís. Oxalá nossos governantes, sejam eles do legislativo, do executivo ou do judiciário, se inspirem em São Luís e sejam descendentes dele, não de sangue, mas descendentes dos mesmos valores, das mesmas verdades, de onde brotam as nossas leis, ao serem legisladas, ao serem julgadas e ao serem executadas. Pois bem, meus irmãos, aqui nós temos uma homilia profundíssima em que o Padre Paulo Ricardo explica perfeitamente como funciona. E o que isso quer dizer? Quer dizer que muitas vezes nós colocamos pessoas e essas pessoas, elas não têm valores parecidos com o que nós temos.
Vocês estão entendendo como que é a questão aqui? Eu vou exemplificar. Um católico devoto, ele vai querer viver verdadeiramente ali no seu governo que a doutrina ensina. O que a igreja ensina na sua doutrina social, na sua moralidade. Agora, se é um católico de IBGE, daqueles católicos que falam assim, olha, eu concordo que a igreja até em certo ponto, mas em outro certo ponto, o que vale é o governo, é a saúde pública e não sei o quê. Aí vão aprovar projetos e situações que são contrárias à fé. Como está ocorrendo aí nos últimos anos. Deputados católicos tentam lutar pela vida, deputados católicos tentam lutar pela educação das crianças, deputados católicos tentam lutar por algumas coisas e muitas vezes não conseguem. Por quê? Porque os valores religiosos de muitos são o quê? Nenhum valor. Faça o que quiseres se é para ser feliz. Não é essa frase que o demônio ensina? Então é isso. Fica muito claro, muito boa essa homilia para nós entendermos de fato e para nós pensarmos no futuro também, né? Com quem nós vamos distribuir o nosso voto, né? Pensemos nisso. Que Deus nos abençoe na defesa da fé católica. Salve Maria e que viva Cristo Rei.